Se em certa altura tivesse voltado para a esquerda em vez de para a direita, se em certo momento tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim, se em certa conversa tivesse tido as frases que só agora, no meio sono, elaboro, se tudo isso tivesse sido assim, seria outro hoje e talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também. Olá, eu sou a Paloca e hoje estou aqui para vos falar deste grande calhamaço, o Super Camões, biografia de Fernando Pessoa. Este livro foi-me oferecido pelo meu tio no Natal e demorei algum tempinho para o ler, mas resolvi lê-lo em junho deste ano. Porquê? Porque Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho, no dia de Santo António. Então eu tinha o livro lá em casa e pensei assim, eu tenho que ler este calhamaço e quero ler este calhamaço em junho. Então comecei a ler este calhamaço no dia 13 de junho para homenagear mais uma vez Fernando Pessoa. Li em novembro de 2021 Pessoa, a biography de Richard Sennett, para homenagear Fernando Pessoa no mês da sua morte, porque ele faleceu a 30 de novembro, e agora li este livro também para homenagear Fernando Pessoa no mês do seu nascimento. Vou deixar aí o card e também na caixa de descrição um link para o vídeo quando eu falo da biografia do Richard Sennett. E o que é que eu vos posso dizer deste grande calhamaço? Sim, é o belo do calhamaço. Vou começar por falar do livro em si. Gosto desta capa. Não sou fã de amarelo. Quem me conhece sabe que eu não sou fã de amarelo. Não sou assim daquelas pessoas que adoram amarelo, não me visto de amarelo, não sou nada fã de amarelo. Mas ao ver esta capa fiquei apaixonada por esta capa, fiquei super entusiasmada por esta capa ser amarela. Pensei assim, como é que é possível eu que não gosto de amarelo adorar esta capa amarela? Mas sim, adoro esta capa amarela. Adoro este Fernando Pessoa, este desenho deste Fernando Pessoa aqui vestido de vermelho, que eu acho que contrasta aqui muito bem com este amarelo da capa. Gosto aqui deste pensamento do Super Camões, que depois tem por aqui uma explicação aqui dentro do livro, e acho que o livro realmente está giríssimo. O outro também estava muito giro, mas este também em termos de grafismo e em termos de capa, eu acho que está muito giro. Felizmente já andam a fazer capas decentes em Portugal. Como é que é possível? Já aprenderam como é que se fazem capas chamativas e capas interessantes, apesar de eu achar que este livro tem poucas reviews no Goodreads, ou quase nenhumas. Não sei se tem tido muita saída, muitas vendas, se ainda não o leram, não sei porque é que ainda não o leram, não sei porque é que ainda não o compraram, porque realmente está aqui uma leitura muito interessante. É diferente do livro da outra biografia, sim, é um bocadinho diferente, mas na realidade a história é a mesma. Estamos a falar de Fernando Pessoa, estamos a falar da sua vida, estamos a falar da sua biografia, portanto também não podemos variar muito naquilo que aqui está escrito. A maneira como está escrito é diferente, também tem logo a diferença à partida porque eu li o outro em inglês e este eu li em português, portanto tenho aqui esta parte ótima de estar a ler na minha língua, de estar a ler os poemas em português. Foi aquilo que eu achei também de problema no outro livro, que estava a ler os poemas em inglês, por isso aqui essa parte é perfeita, apesar de Fernando Pessoa ter escrito imensos poemas em inglês, especialmente quando viveu em Durban e depois quando veio de Durban, da África do Sul, escreveu imensos poemas em inglês. Já me estou para aqui a dispersar, estou para aqui a fazer comparações com a outra biografia, quando eu vos quero falar deste Super Camões. Eu gosto muito do título. Gosto muito também desta ideia que houve naquela altura, que era preciso haver um novo Camões, era preciso haver aqui um grande poeta como foi Camões, e então este Fernando Pessoa surge aqui como este Super Camões, como este poeta que é capaz de ser o grande poeta português, e para mim é um grande poeta do final do século XIX e do início do século XX. Já no outro vídeo eu disse, e volto a repetir, eu na escola não era propriamente fã de Fernando Pessoa, tive uma professora horrível, eu era de Humanidades e tive uma professora horrível que não soube explicar nem transmitir nada da genialidade de Fernando Pessoa, e foi uma pena, mas por outro lado foi bom porque eu acabei por descobrir o Fernando Pessoa sozinha. Portanto, fui eu que andei por aqui a querer ler mais, a querer conhecer mais, e realmente cada vez que leio algo de Fernando Pessoa transformo-me, fico mais rica, não em termos monetários, mas muito mais rica em termos intelectuais. Realmente é um gênio, foi um gênio que nós tivemos aqui, e ainda bem que lhe podemos chamar o Super Camões e que o podemos comparar a Camões em épocas completamente distintas, completamente diferentes, mas são dois nomes que
que chegam lá fora em termos de literatura e que as pessoas, quando vivem no estrangeiro, gostam muito de falar ou de Camões por ser assim um poeta do Renascimento, ou também de Fernando Pessoa por esta genialidade. Há imensos estrangeiros que estudam Fernando Pessoa, não fosse também o Richard Zenit, que é americano, escreveu uma biografia de Fernando Pessoa. Realmente é fantástico ler um livro, uma biografia do Fernando Pessoa. Eu já tinha lido a outra, mas eu acho que as biografias não se esgotam e acho que não há uma biografia que seja melhor do que a outra. Portanto, eu não consigo dizer que gostei mais desta do que da biografia do Richard Zenit ou gostei mais da outra do que desta. Não consigo dizer que gostei mais de uma do que de outra. São as duas muito interessantes. Umas pecam por uma coisa, outras pecam por outra, mas é mais as edições dos livros do que propriamente a biografia. Não deve ser nada fácil escrever a biografia de um Fernando Pessoa tão estranho como ele era e tão complexo, com estes heterónimos, ele próprio, Fernando Pessoa, ortónimo, os semi-heterónimos, tudo aquilo que gira aqui à volta do Fernando Pessoa, aquela paixão pela astrologia, aquele romance com a Ofélia Queiroz, portanto, aqueles papelinhos que ele guardava no seu baú. Temos aqui imensas informações da sua sobrinha, da filha da sua irmã, da sua meia-irmã, portanto, irmã só de parte de mãe, mas pronto, considerada irmã, e da sua sobrinha. Temos aqui muitas informações e realmente é fantástico e deve ter sido fantástico crescer com um tio como o Fernando Pessoa, porque deve ter sido realmente uma experiência do outro mundo. E foi pena ele ter falecido quando ela era muito jovem, mas realmente deve ter sido uma experiência muito, muito rica, porque Fernando Pessoa era mesmo de uma grande complexidade. E nós, acho que nunca, por mais biografias que eu leia, por mais estudos que eu leia, por mais artigos, por mais poemas que eu leia, nunca vou conseguir entrar nesta mente. Eu já vos expliquei várias vezes que eu gosto de tudo o que esteja relacionado com a mente, e não é só mentes retorcidas, e não é só serial killers, também gosto de mentes geniais como esta, porque realmente eu cada vez que leio a poesia, especialmente a poesia de Fernando Pessoa, eu fico abismada como é que ele conseguiu criar heterónimos com vida própria, que escreviam de maneira fenomenal, cada um deles no seu género, mas de maneira fenomenal. E isso está tudo retratado aqui, portanto, aqui nesta biografia nós temos isso tudo, ou não fosse o belo calhamaço, nós temos todas as informações desde que ele nasceu. Achei muito curioso, logo a parte do início, da parte do nascimento, porque vou-vos ler aqui porque achei esta parte muito interessante. Às 15h20 daquela quarta-feira, 13 de junho de 1888, após 9 meses preso dentro de Maria Madalena Pinheiro Nogueira, flutuando no oceano amniótico de sua mãe, Fernando António Nogueira Pessoa, o futuro autor de O Guardador de Rebanhos e de Ode Marítima, deslizou cá para fora e começou a estrebuchar, agitando os delicados e minúsculos bracinhos e perninhas enquanto chorava como um perdido, inconsciente ainda do que o esperava no mundo exterior. O bebé mais importante do século XX português chegou logo depois da publicação de Os Maias, o mais famoso romance de Eça de Queiroz, publicado em 2 volumes, naquele mesmo mês e naquele mesmo ano, junho de 1888. A casa que o fez nascer ainda existe e fica em frente do Teatro Nacional de São Carlos, no quarto esquerdo do prédio número 4. Eu gostei logo deste início e fiquei logo fascinada. Eu pensei, isto é brutal. E depois pensei assim, olha, ainda por cima fala aqui do Eça de Queiroz e dos Maias, que eu tinha lido a biografia do Eça de Queiroz no mês anterior. Então pensei assim, isto está-se aqui tudo a conjugar, isto realmente faz todo o sentido ler este livro no mês de junho, não só pelo aniversário do Fernando Pessoa, mas por tudo aquilo que está aqui. Então o que é que eu vos posso dizer? Adorei a leitura. Como vos disse, não posso dizer que esta biografia é melhor do que a outra. Complementam-se, são biografias que se complementam, portanto, ainda bem que li a outra e ainda bem que li esta. No outro livro, eu achei que o problema era os poemas estarem em inglês e não haver ao lado uma tradução para português. Aqui o problema maior deste livro, que não é assim um problema assim do outro mundo, é que o livro não tem fotografias. E eu adoro livros de não ficção e biografias com fotografias. É verdade que eu já tenho no outro livro fotografias, mas aqui sinto que lhe falta aqui a parte das fotografias, abrir aqui assim a meio e ver as fotografias do Fernando Pessoa. É verdade, são sempre as mesmas, também não há assim tantas fotografias do Fernando Pessoa, mas realmente falta aqui qualquer coisa. E é essa parte visual que eu acho que falta aqui. De resto, temos aqui excertos de poemas, temos aqui a explicação da sua vida, a sua ida para a África do Sul, depois quando regressou,
temos aqui a criação dos heterónimos, portanto temos aqui tudo sobre a vida do Fernando Pessoa, temos parte da história também do final do século XIX, do início do século XX, temos aqui também muitas partes onde se fala do Salazar e do regime do Salazar e de como Fernando Pessoa vivia esse regime. Temos aqui a célebre história da Coca-Cola e do primeiro estranha-se, depois entranha-se. Portanto, eu acho que nesse aspecto o livro é muito completo, tal como o outro, são biografias muito completas. Esta biografia de um autor português, essa parte ainda não tinha dito, portanto, é uma biografia, não sei se aqui diz que é de... Esta é a primeira biografia de Fernando Pessoa escrita por um português em mais de 70 anos, desde a vida e obra de Fernando Pessoa, a história de uma geração, de João Gaspar Simões, publicada em 1950. Portanto, eu acho também que deve estar aqui um grande esforço, uma grande pesquisa, uma grande investigação. Realmente é um trabalho hercúleo escrever uma biografia de alguém tão importante e alguém que teve um papel tão importante na literatura portuguesa e ainda tem, ou pelo menos para mim, tem um papel importantíssimo na literatura portuguesa. Gosto imenso de falar de Fernando Pessoa aos meus alunos, aos mais velhinhos, mas gosto imenso de falar de Fernando Pessoa porque realmente eu acho que Fernando Pessoa não passou de moda, não ficou lá atrás no ano em que faleceu, continua a estar muito presente neste século XXI e a ser muito atual, a ser muito moderno, porque se calhar ele na altura dele já era demasiado moderno, por isso também se calhar às vezes era um bocado incompreendido. Temos também aqui as relações de amizade, temos aqui o seu romance, temos aqui tudo neste livro, condensado nestas páginas, porque se calhar haveria muito mais para dizer, mas também ao mesmo tempo é uma tarefa complicada, acredito que seja, porque Fernando Pessoa teve uma vida muito especial, muito virada para si e para os seus, para as suas criações, por isso se calhar também não é fácil escrever sobre ele, e mesmo a sobrinha que lidou com ele, se calhar é difícil descrever aquele tio, para ela era o tio e era aquela pessoa da família, e ela se calhar não o via como o grande Fernando Pessoa. Também durante muito tempo ele não foi o grande Fernando Pessoa, não foi o super Camões, porque não tinha aquela projeção que ele teve depois da sua morte. E é uma pena que estes grandes génios nunca sejam reconhecidos em vida, que não, em vida não lhes façam estas homenagens, porque parece que precisam de falecer, parece que precisam de passar imensos anos desde o seu falecimento para que lhes seja reconhecido esta genialidade e este mérito. E é isso que eu estou a fazer aqui agora, já passados tantos anos, quase 100 anos da morte, neste caso da morte de Fernando Pessoa, e continua a ser muito atual, muito moderno, porque ele era muito à frente para o seu tempo, portanto ele continua a ser muito atual, continua-se a investigar muito, continua-se a tentar dar uma lógica àqueles papelinhos do baú, continua-se a tentar perceber qual é que seria a ordem do livro do Desassossego, porque há imensas edições diferentes. E realmente estes livros trazem-nos novos conhecimentos, fazem-me aprender mais sobre Fernando Pessoa, fico sempre com vontade de ler mais, ainda tenho lá mais uma biografia em casa que comecei a ler há uns anos e depois deixei a meio, mas tenho que voltar a pegar, que é uma de um senhor brasileiro que tem uma capa azul, que também tenho que ler essa, porque realmente nunca se sabe demasiado sobre Fernando Pessoa, nunca se sabe tudo, nunca se vai ficar a saber tudo com estas biografias, vamos sempre aprendendo um bocadinho mais, mas nunca vamos ficar a saber tudo, e elas complementam-se, não há uma melhor do que outra, complementam-se, e é isso também que é mágico nestes livros, é que nós podemos ler um e ler o outro, e estamos sempre a aprender qualquer coisa nova, apesar de pensar, eu já sei quase tudo, não, mas há sempre qualquer fator novo. Os autores, quando escrevem biografias, cada um tem lá o seu ponto de vista e tem os seus interesses, por isso foi muito interessante realmente ler esta biografia, complementar os meus conhecimentos, ter lido a outra em novembro, ler esta em junho, duas datas muito importantes da vida e da morte, ou neste caso da morte e da vida de Fernando Pessoa, e só vos posso dizer que realmente valeu a pena, que foi uma leitura interessantíssima, uma leitura de 5 estrelas, daquelas 5 estrelas gordas e consistentes, e eu queria trazer esta minha opinião, antes de gravar o vídeo das leituras do mês de junho, porque acho que este livro merece, porque acho que Fernando Pessoa merece, porque acho que é importante nós ficarmos a conhecer melhor a vida e a obra destes grandes escritores que chegam lá fora, que levam também o nome de Portugal lá fora, e por isso eu quis fazer esta pequena homenagem também, outra vez, novamente, mais uma pequena homenagem a Fernando Pessoa. E foi assim que o meu mês de junho teve aqui esta grande obra de peso, obra excelente, obra de 5 estrelas. Digam-me nos comentários
se já leram alguma biografia de Fernando Pessoa, se têm curiosidade em ler esta biografia, se gostam de Fernando Pessoa, se não gostam, se têm algum poema favorito. O meu é a tabacaria, eu adoro aquele início da tabacaria, acho que é excelente. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários e não havendo mais nada para vos contar, hoje eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!